Vamos nos colocar de pé? Vamos aumentar o ar aqui um pouquinho? Não aumentar o ar, aumentar o frio. Eu estou sentindo calor. Se puder, né, se as irmãs concordarem. Nós vamos ler agora, irmãos, Filipenses 1. Eu te passei aqui, eu fiz Filipenses 1, do 1 ao 20. Muito bem. Mensagem 1 absoluto. O irmão Branda pregou 1 absoluto e pregou absoluto. Duas mensagens com o mesmo título. Eu estou com a 1 absoluto, pregada em 1963. Paulo, do verso 1 a seguir, coloquei para você, né, Will? Paulo e Timóteo, servos de Jesus Cristo, a todos os santos em Cristo Jesus que estão em Filipos, com os bispos e diáconos, graça a vós e paz da parte de Deus, nosso Pai, e da do Senhor Jesus Cristo. Dou graças ao meu Deus todas as vezes que me lembro de vós, fazendo sempre com alegria oração por vós em todas as minhas súplicas, pela vossa cooperação no Evangelho desde o primeiro dia até agora. Tendo por certo isto mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra, a aperfeiçoará até ao dia de Jesus Cristo. Como tenho por justo sentir isto de vós todos, porque vos retenho em meu coração, pois todos vós fostes participantes da minha graça, tanto nas minhas prisões, como na minha defesa e confirmação do Evangelho. Porque Deus me é testemunha das saudades que de todos vós tenho em entranhável afeição de Jesus Cristo. E peço isto, que a vossa caridade abunde mais e mais em ciência e em todo o conhecimento. Por isso que a Bíblia diz, o meu povo perece. O irmão Jesus Cristo, falando a respeito, naquele tempo lá de Israel, o meu povo perece por falta de conhecimento. E o povo ainda tinha muito conhecimento, né? E hoje o povo está tendo conhecimento das coisas de Deus? E peço isto, que a vossa caridade, ou seja, o amor, abunde mais e mais em ciência e em todo o conhecimento, para que aproveis as coisas excelentes. Se você não sabe de uma coisa, como é que você vai aprovar ela? Não é verdade? Ou você está provando porque outro provou? Você está dizendo amém porque o outro diz que é verdade? O apóstolo Paulo, quando ele foi perseguir os cristãos, ali, no caminho de Damasco, irmãos, ele tinha um alto conhecimento da liturgia, do teu tempo de então. Ele tinha muito conhecimento do que os profetas haviam profetizado no passado. Só que ainda assim, todo conhecimento que ele tinha, ele estava ainda a perseguir cristãos. O povo que estava ungido com o Espírito de Deus lá, por favor, faça com que isso chame a sua atenção. Para que aproveis as coisas excelentes, para que sejais sinceros e sem escândalo algum, até ao dia de Cristo, cheios de frutos de justiça, que são por Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. E quero, irmãos, que saibais que as coisas que me aconteceram contribuíram para maior proveito do Evangelho, de maneira que as minhas prisões em Cristo foram manifestas por toda a guarda pretoriana e por todos os demais lugares. E muitos dos irmãos no Senhor, tomando ânimo com as minhas prisões, ousam falar a palavra mais confiadamente, sem temor. Verdade é que também alguns pregam a Cristo por inveja e porfia, mas outros de boa mente. Uns por amor, sabendo que fui posto para a defesa do Evangelho.
Mas outros, na verdade, anunciam a Cristo por contenção, não puramente, julgando acrescentar aflição às minhas prisões. Mas que importa? Contanto que Cristo seja anunciado de toda maneira, ou com fingimento, ou em verdade, nisto me regozijo, e me regozijarei ainda, porque sei que disto me resultará salvação, pela vossa oração e pelo socorro do Espírito de Jesus Cristo, segundo a minha intensa expectação e esperança, de que em nada serei confundido. Antes, com toda a confiança, Cristo será, tanto agora como sempre, engrandecido no meu corpo, seja pela vida, seja pela morte. Bondoso Deus, Senhor Jesus, por favor, Pai, nos ajude a manter alinhados com a sua palavra. Eu creio de todo o meu coração que o Senhor está aqui, e o Senhor é que faz isso acontecer, Pai. Essa palavra sendo vivificada nos nossos corações, nos fazendo melhores cristãos, melhores pais, melhores irmãos, melhores famílias e melhor igreja. Ajuda-nos. É o que te pedimos, Senhor, em nome de Jesus Cristo, seu Filho amado, para a tua honra e para a tua glória. Amém, Senhor. Amém. Amém. Podemos assentar, irmãos? Deus abençoe a todos os irmãos. O irmão Brando pregou a mensagem do Dia das Mães, né? E eu felicito todas as mães, saúde no corpo, na alma e no espírito, inclusive para minha mãe e minha avó, né? Estão aí, desejou muito estar aqui, minha mãe, e não foi possível devido aos cuidados que ela está tendo com a minha avó. Deus abençoe ela, e o áudio é querendo fazer uma obra, né? Querendo agradar a Deus, e isso aí ela desejou, insistiu com o irmão William para fazer isso. Mensagem absoluto, aqui vamos colocar um pouco de ênfase em o apóstolo Paulo. Todos nós sabemos quem foi o apóstolo Paulo, né, um dos maiores anunciadores, ou por que não dizer o maior anunciador do Novo Testamento em relação à obra de Cristo, após o seu encontro que ele teve com ele, né? Eu acredito que Deus o capacitou para que ele escrevesse essas cartas, essas epístolas que hoje temos como no Novo Testamento, parte da Bíblia Sagrada. E aqui o apóstolo Paulo, ele ressalva para toda a igreja, todo o rebanho, e aos filipenses, o que ele passou em suas tribulações, que automaticamente para um, logicamente, foi escândalo, e outros foi um grande tônico para que as pessoas pudessem ver, através da sua vida, do seu testemunho, quem era Cristo, o que Deus havia feito e era capaz de fazer com o ser humano. E o apóstolo Paulo, para nós, para todos os pastores e para todos, é como um grande exemplo de um homem que deve permanecer firme no Evangelho, se for possível até mesmo entregar a sua própria vida, como ele sofreu tantos náufragos e perseguições e tantas outras coisas por causa do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. E muito tendo ele como exemplo em seus dias, ele também ressaltou nessa leitura. Agora aqui o apóstolo Paulo, aqui o irmão Brando diz assim, a partir do parágrafo 18, eu escolhi este texto faz pouco sentado em meu quarto de hotel, pois acho que agora precisamos de algo positivo, algum absoluto a que possamos nos apegar e saber que é verdade. Em uma hora crucial como esta, né? Se ele diz em 1963 isso, eu digo isso em 2025, muito mais. Uma hora crucial como esta que nós estamos vivendo. Irmãos, tem um tempo que a igreja precisa ser mais crente agora, mais fiel à palavra de Deus, né? Com desejo de dar testemunho daquilo que recebeu na vida, né? Falando aqui com as crianças, maior amor de expressar o amor que tem, não é um presente hoje, como o Dia das Mães ou algo assim, é viver todo dia obedecendo, e assim é com Deus. O maior presente que damos para Deus não é estar num domingo aqui de manhã para ouvir a sua palavra, não, é dar um testemunho de vida vivida, render-se para Ele e dizer, Senhor, eu te amo com a vida vivida,
com o testemunho que nós damos. Então o profeta diz, dessa hora em que nós estamos vivendo, né, uma hora crucial como essa, devemos ter algo que estejamos convictos que está certo, algo a que possamos nos apegar para saber como o caso está indo. Tudo que você ouvir, minha irmã, você tem que dizer, eu vou crer se isso estiver certo, se eu tenho certeza que isso é a verdade, eu vou dar testemunho de que isso é a verdade com a minha vida. Aleluia. Não vive como uma folha seca, onde o vento leva para cima e leva para baixo, faz de você uma peteca. Não esteja na mão do diabo como o mundo está, faz o que quer com as famílias, faz o que quer com as crianças, faz com que ele tenha sempre uma resistência em você. Quando ele vir com a enfermidade, te encontrar como uma mulher de oração, te encontrar como um homem posicionado na palavra, ele tem que saber, irmã, que aqui na terra tem filhos de Deus, cristãos, que não negam a palavra de Deus, que crê verdadeiramente na mensagem. Me deixe gritar, por favor, eu tenho que pôr para fora. Mas o que está acontecendo hoje? O mundo jaz no maligno, mas o que está acontecendo com a igreja é que elas têm se tornado uma folha seca, onde o diabo leva para cá, leva para lá, conventos de doutrina e tantas outras coisas. E Deus quer nos ver posicionados, Deus quer nos ver alinhados com aquilo que temos recebido, com revelação. Oh, não creio. Por que eu deixei de crer na palavra? Porque eu fiquei só com a Bíblia. Essa é a palavra de todos aqueles. Essa é a mesma coisa de todos aqueles. Do passado, deixei de crer em Noé, deixei de crer, eu fico só com Deus. Deixei de crer em Moisés, fico só com Deus. Mas Moisés foi um homem levantado por Deus, Noé foi um homem levantado por Deus, Paulo foi um homem levantado por Deus, Isaías foi um homem levantado por Deus. Amós 3,7, porque o Senhor não fará coisa alguma sem primeiro revelar os seus servos os profetas. Aleluia. A maneira de você crer em Deus é a maneira de crer como é o seu propósito vindicado para a sua era, para o seu tempo. Então não seja uma folha seca jogada para lá e para cá. Não fique com os ventos de doutrinas. Doutrina mata. Se tem uma coisa que mata hoje é doutrina. Doutrinas vãs, que o apóstolo Paulo advertiu. Ele também tinha isso, irmã. Presta atenção, o apóstolo Paulo, que escreveu a maioria dos livros, a maioria das epístolas do Velho Testamento, também perseguiu os cristãos. Também ia perseguir. Porque Saulo vai recalcitrar contra os aguilhões. Recalcitrar, perseguir contra os próprios agrilhões, contra aquilo que você mesmo vai ser ferido. Agrilhão, ponte agudo. Por que vai recalcitrar? Combater. Por que vamos combater a mensagem contra as nossas vidas? Estamos combatendo sem perceber. O apóstolo Paulo estava indo combater os aguilhões sem saber. Só que tem um detalhe fundamental, irmã. O irmão Branham diz assim: quando o homem se encontra com Jesus, nunca mais ele é a mesma pessoa. Tem que ter um encontro em caminho de Damasco com Jesus. Aleluia. Aí ele foi ser um aguilhão. Ele foi ser uma ponta que feria a doutrina que ele havia adquirido. Ele foi um aguilhão, uma ponta que feriu o pecado. Ele foi uma ponta também que se tornou perseguido depois. É isso que temos que ser. A igreja tem que ser assim. Você tem que ferir o pecado. Ferir mesmo o diabo aí, com a sua oração, com a sua fé, com o seu posicionamento. É verdade ou não é, irmãos? Pode dizer amém? Você me ajuda? Agora recordem. Agora de acordo com Webster, um absoluto, em si é ilimitado em poder. A palavra absoluto quer dizer
ilimitado em poder. Tem alguém, tem um homem, tem uma mulher, tem outro tipo de poder que tem poder ilimitado além do seu absoluto Senhor Jesus Cristo? Não tem. O profeta diz assim: o meu absoluto é Cristo. Aleluia. E eu digo mesmo, o meu absoluto é Cristo. Senhor Jesus Cristo, o meu absoluto. Se é o meu absoluto, irmã e irmão, o que eu devo fazer? O irmão Branham diz assim, que Deus não aceita segundo lugar. Ele é Deus e somente Ele é Deus, e Ele não aceita ser substituído. Amém? Ilimitado em poder, e principalmente é uma palavra final, e uma palavra final é um amém, é o absoluto, como o que é o fim, é tudo. Agora, toda grande conquista que já houve no mundo esteve ligada a algum tipo de absoluto. Não se pode fazer nada sem que haja algo que se possa apegar. Ser apegado no quê? O que nós somos apegados? Eu não quero que, assim, soa como essa mensagem dessa manhã, como assim, ó, como a igreja, bater na igreja, corrigir a igreja, não é isso. Por favor, eu quero que vocês tomem isso como uma ajuda. Sair de casa assim, para casa fazer assim, hoje graças a Deus eu fui ajudado. Amém, eu fui ajudado com essa mensagem desta manhã, que Deus nos deu. Não é pastor Maurício, me coloque de lado, meu nome de lado, mas coloque o nome dele, e ele falou com você nesta manhã, diga isso. Não se pode fazer nada sem que haja algo a que se possa apegar, então apegue-se a ele. Quando um jovem vai casar com uma jovem, ele tem que conhecer o caráter dessa jovem. Presta atenção, quando um jovem vai casar com uma jovem, ele tem que conhecer o caráter dessa jovem, ou a jovem tem que conhecer o caráter do jovem, algo que a possa se apegar. Este homem será um homem justo? Ele será o tipo certo de marido para mim? Esta mulher me dará vida, o que espero dela, lealdade e tal? E então tem que haver, Mombrando dizendo, tem que haver algum lugar em que possam basear seus votos, sabendo que há algo que ficará firme. Casamento dura para 10 anos, 20 anos, né? Tem que durar 10, 20 anos, se a morte fizer a intervenção, né? O meu pai e minha mãe estão realizando quase 50 anos de casamento, né? Estão firmes. Há exemplos de outros casais que estão vivendo também mais anos do que isso de casamento. O casamento é para durar 10 anos, 20 anos. O casamento é para todo tempo que os dois estiverem vivos. Não é assim? Não é? Que Deus uniu, o homem não vem a se separar. Então é por isso que tem que ter algo em que coloca a ênfase de segurança. Não é verdade? O casamento natural mostra que deve ter algo real que nós devemos estar subordinando a todo momento da nossa vida, que é essa aliança nossa, a igreja com Deus, porque a nossa aliança com Deus é para toda a eternidade. Aleluia. Morte não separa filho de Deus com Deus, morte não separa, como problemas não devem nos separar com Deus, como fraquezas não devem nos separar com Deus. Quando o problema chega na sua casa, você vai embora, larga o seu marido? Larga a sua esposa, vai embora? Quando os problemas chegam, quando o salário fica pequeno, você vai embora? A esposa vai embora? Não, ela suporta ali, ele suporta ali, na doença, na dor, na escassez, na bonança, ela suporta. Então tudo que vier contra você neste mundo aqui, você tem que suportar e dizer: eu sou uma filha de Deus, eu faço parte da noiva do Senhor Jesus Cristo. E é por isso que os trazemos à igreja. O profeta diz assim, espero, esta mulher me dará a vida, o que espero dela, lealdade e tal. E então tem de haver algum lugar em que possam basear seus votos, sabendo que há algo que ficará firme. E é por isso que os trazemos à igreja e à palavra de Deus para atar este absoluto. Amém? Por isso que a gente chama a igreja, domingo vai ter culto, venha na igreja. Para quê? Para atar você com Deus. A pregação é para nos atar com Deus, não é para destacar quem quer que seja. Não é verdade isso?
Isso é maravilhoso. Agora, Paulo aqui, como vemos, tinha um absoluto, ao qual se apegou por toda a vida depois da sua conversão, que foi uma vida centrada em Cristo, uma vida centrada em Cristo. O profeta diz assim, ó, e que lugar no qual ter um absoluto, uma vida centrada em Cristo. Em Gálatas capítulo 2, versículo 20, depois de uma palavra gloriosa, que o apóstolo Paulo diz aos Gálatas, eu quero que você só leia esse versículo aqui, ó. Gálatas capítulo 2, verso 20. Deixa eu achar rapidinho aqui. Por favor, paciência um pouquinho. Depois de Coríntios. Gálatas 2, verso 20. Depois dele dizer coisas maravilhosas, 16 ele diz assim, ó, sabendo que o homem não é justificado pelas obras da lei, mas pela fé em Jesus Cristo, temos também crido em Jesus Cristo, para sermos justificados pela fé de Cristo, e não pelas obras da lei, porquanto pelas obras da lei nenhuma carne será justificada. Pois, se nós que procuramos ser justificados em Cristo, nós mesmos também somos achados pecadores. É porventura Cristo ministro do pecado? De maneira nenhuma, porque se torno a edificar aquilo que destruí, constitui-me a mim mesmo transgressor, porque eu pela lei estou morto para a lei, para viver para Deus. Versículo 20 diz, já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim, e a vida que agora vivo na carne, vivo na fé do Filho de Deus. Aleluia! O qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Ele diz, a vida que eu vivo agora na carne, pouquinho de tempo que ainda lhe restava, ele vivia por fé em Jesus Cristo, que havia morrido por ele. Não é bom nós fazermos isso também hoje? Não é verdade? A vida que agora vivo, que era diferente da que ele tinha vivido. O profeta diz assim, ó, que era diferente do que ele havia vivido. E chegou um momento em que Paulo teve esta experiência que o levou a essa decisão. Teve um momento, e chegou o momento em que Paulo teve esta experiência que levou a esta decisão. Antes não tinha. Não é? Por mais conhecimento que ele tinha da lei, como ele acabou de expressar, que apontava o pecado disso, que apontava o pecado daquilo, que apontava, não podia transgredir a lei. Por mais que ele era submisso àquilo que ele havia aprendido, ele teve uma outra experiência, que levou a ele ter essa posição, de não mais viver ele, paixões da carne, isso, aquilo, mas viver, deixar que Cristo vivesse através dele. E ele começou a honrá-lo, vivendo nessa carne, aquele Cristo que havia morrido por ele. Amém, irmãos? Então, mas para ele passar por isso, ter essa concepção espiritual, de que forma que ele deveria viver, coisa que o aprendizado, tudo aquilo que ele havia adquirido lá como Saulo, antes de caminho de Damasco, não fez ele ter. Pelo contrário, vocês viram que ele estava indo com a sua caravana para perseguir os cristãos que estavam lá em Damasco. Vocês notaram? A religião pode fazer muito para nós, mas se não tiver um encontro com Jesus verdadeiro, a religião fará muitas coisas para nós, né? Disciplina, família, faz um monte de coisa para nós. Mas se não tiver um encontro com Jesus verdadeiramente, como Paulo teve a caminho de Damasco, não tem mudança. Não é verdade? Como Paulo teve. Pois Paulo era importante e poderoso entre os judeus,
e um grande teólogo, mas ele não estava muito seguro da sua posição. Mas certo dia, a caminho de Damasco, uma luz, vírgula, coluna de fogo, vírgula, desceu do céu. E Paulo, sendo judeu, sabia que esta luz, coluna de fogo, tinha sido o que Deus, coluna de fogo, tinha sido o que havia, o Deus que havia tirado o seu povo do Egito. Eles tinham seguido esta coluna de fogo. Irmã, aquela coluna de fogo, naquela hora, falou assim: Saulo, eu sou aquela coluna de fogo que saiu lá do Egito, que tirou Israel lá do Egito. Saulo, eu sou a coluna de fogo que abriu o mar vermelho. Saulo, eu sou a coluna de fogo que fez isso, fez aquilo. A coluna de fogo falou isso para ele. A coluna de fogo falou assim: Saulo, Saulo, por que tu me persegues? Irmão, mas assim, Paulo naquela hora soube que era a mesma coluna de fogo que havia tirado Israel do Egito. Aleluia! Oh, irmão, quando Jesus aparecer para você, você vai saber quem Ele é. Não vai precisar ninguém ficar falando isso, falando aquilo. Você vai saber. Ele sabia que era a mesma coluna de fogo. E Paulo chegou sendo judeu, sabia que esta luz, coluna de fogo, tinha sido o que havia o Deus que havia tirado o seu povo do Egito. Eles tinham seguido essa coluna de fogo. E assim, sendo judeu, ele lhe disse rapidamente: quem é, Senhor? Ele não poderia dizer isso, irmão, sem ser judeu. Sem saber que só o Senhor poderia fazer aquilo que fez lá no Egito. Ele disse: quem és, vírgula, Senhor. Ele o conheceu como Senhor, mas ele perguntou: quem és? E a voz respondeu desde a coluna de fogo: eu sou Jesus. Aleluia! Eu sou Jesus. Vai chegar uma hora que você vai ouvir essa voz: eu sou Jesus. Aleluia! Vai chegar uma hora que você vai fazer assim, pronto, acabou. Agora não sou eu que vivo mais, é Cristo que vive em mim. Pode ficar tranquilo. Vai chegar uma hora que vai acontecer. Sendo preordenado por Deus, tem os seus nomes no livro da vida do Cordeiro, ele não perde uma alma sequer, irmão. Você pode dizer amém por isso? Ele não vai... A noiva, quando for, vai por completa. Ele não perde um sequer. Todos os que o Pai me deu, ele disse, virão a mim. Aleluia! E a voz respondeu desde a coluna de fogo: eu sou Jesus, e duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. A partir de então, Paulo soube que o Jeová do Antigo Testamento era Jesus do Novo. E ele tinha algo a que podia se apegar, e foi assim que pôde escrever aquele grande livro de Hebreus. Agora, se você, em sua vida, você tem um absoluto, você faz coisas que normalmente não faria. Presta atenção nisso. Paulo, se a coluna de fogo não tivesse aparecido para ele, o caminho do Saulo era Damasco, chegar, perseguir todos os cristãos que estavam ali. Se a coluna não tivesse aparecido para ele lá. Quando a coluna de fogo apareceu para ele, irmão, ele fez coisas que não tivesse feito se a coluna de fogo não tivesse aparecido para ele. E ele começou a fazer coisas que somente o encontro de Jesus com uma pessoa faz fazê-lo. Se você não teve experiência suficiente para ver isso, você vai ter. Você crê? E você quer isso? Diga então assim: eu quero isso, Senhor.
Se você não teve ainda, se prepara, você vai ter, porque Deus está te preparando para o arrebatamento. Aleluia, olha o que aconteceu. Esse poder aí, ele fica por 40, eu citei um número lá, 42 meses, 3 anos e meio de grande tribulação, como não vai sofrer, que ele vai ter poder, a paz e segurança, isso e aquilo. Agora nós unimos as religiões, agora não pode comprar, decreto, poder comprar, nem vender, isso e aquilo. Está quase para sair aí, a noiva passará por um pequeno aperto, entre 30 a 40 dias aqui na terra. Então a coisa já está aí, está tudo já. Geralmente, irmã, quando elegem um homem, é porque a base já está tudo preparada, irmã. Não é um homem ali para organizar as coisas, não. O apóstolo Paulo diz assim, que o Espírito já opera. O que falta ainda é eles eleger um homem. Só tem um que o impede, e nós sabemos que é o Espírito Santo. Só tem um que o impede, que é o Espírito Santo. O que o Espírito Santo vai fazer? Está preparando a noiva para tirar ela daqui e levar para as bodas do Cordeiro. Quando sair daqui, ó, se você em sua vida, você tem um absoluto, você faz coisas que normalmente não faria. Especialmente se tem uma vida centrada em Deus. Eu digo que isso é a pura verdade. Só que eu quero que isso aqui tenha valor na minha vida. Eu quero viver isso, irmão. Você não quer, não? Amém? Vamos lutar para isso estar nas nossas vidas? Vou repetir. Se você tem em sua vida, você tem um absoluto, e se esse absoluto é Cristo, você faz coisas que normalmente não faria. No normal não faria, como pecador você não faria. Na verdade, com orgulho, não faria. Igreja, me ajuda, por favor. Vamos unir nossa fé nisso aqui. Você não faria. Normalmente não faria. Especialmente se tem uma vida centrada em Deus. A vida centrada em Deus leva a pessoa a fazer coisas que normalmente não faria. É muito estranho, é muito peculiar. Esse peculiar aqui é uma simplicidade. Você passa a se preocupar, não com o que os outros estão pensando de você. Você quer viver a simplicidade da sua palavra, porque viver a palavra de Deus não é coisa grande, não é coisa disso, de chamar atenção, não. Viver em questão da palavra, aguardar a vinda de Jesus, é como aquela mocinha lá que estava lavando os pratos lá no curral, lá, as panelas lá no curral, as suas primas lá, todas se enfeitando, todas se adornando, porque é o baile, porque isso, porque aquilo. Aquele homem lá, jovem, querendo encontrar uma mulher para casar, viu todas elas adornadas e bem vestidas, igrejas grandes. Não achou nada do seu caráter, nada do que ele queria. Mas quando ele foi lá no curral e viu aquela jovenzinha lavando os pratos lá, desprezada, roupa simples, separada das demais, separada da sociedade, separada da era de Laodiceia, ele falou assim: é você que eu quero. Se prepara, daqui 1 ano eu volto para buscar. Ela guardou aquilo, irmã. O que desprezo era mais para ela das outras primas? Se ela havia recebido uma promessa na alma de que alguém viria buscá-la. Príncipe. Quando o príncipe vem buscar uma mulher, ela é princesa. Quando o rei vier buscar a sua igreja, ela é rainha. Rainha vai se preocupar, noiva vai se preocupar com as demais, com o que ele diz, com o que ela diz, com o que ele falou, com o que ela fala, com o que ele pensa de mim, com o que ela pensa de mim. Ela está preocupada com a promessa que ela recebeu: daqui 1 ano eu venho te buscar. Passou-se 1 ano, se preparando, porque ia ter mais um encontro, e isso e aquilo. Todas se preparando, todas pregando Jesus, todas pregando e fazendo isso, e falando de Papa, e falando disso.
enquanto aquela estava quietinha, aguardando o barulho das carruagens. Aleluia! Separada, ouvindo o barulho das carruagens. Daqui a pouquinho os cavalos. É Ele! É Ele! Aleluia! Tudo está mostrando que Ele está vindo para me buscar. Essa é a noiva que está se preparando para o arrebatamento. Aleluia! Ouviu a promessa, se preparou, se reservou, limpou-se para esperar a vinda do rei, para levá-la ao palácio. Amém, irmãos? Deus te abençoe com essa palavra nesta manhã. Deus te abençoe. Você faz coisas que você não faria, mas você faz, toma decisão na sua vida, porque é Cristo que vive em você.